Existe um tipo de jogo que simplesmente me fascina. Essas foram minhas palavras cerca de 1 ano atrás, quando comecei a explorar jogos com mundos mortos. Naquele ano, viajamos por cenários onde a vida já se foi há muito tempo. Passamos por uma cidade que um dia abrigou multidões de pessoas, mas que agora não passa de uma carcaça fria de concreto, onde o vazio permanece entre as ruínas. Também visitamos um servidor abandonado de um jogo de FPS, onde o silêncio é absoluto, até que você percebe que algo restou naquele mundo, uma entidade que não deveria estar ali e que definitivamente não quer ter você por perto. Cruzamos estradas vazias e melancólicas, onde você dirige sem nenhum destino, mas percebe que alguém está te observando. E agora, voltamos para esses tipos de mundos. Só que desta vez, ainda mais frio, mais estranho e, de certa forma, mais vazio. Em Wet Harris Paradox, você assume o papel de um operador de colhedeira em uma cidade distópica que está presa em um loop temporal causado por um meteoro. A cada novo dia, o tempo pode avançar ou retroceder, o que no fim afeta a jogabilidade e a ambientação. Seu objetivo é colher trigo suficiente para acumular 200.000 moedas de trigo e assim alimentar uma máquina que promete destruir o meteoro e libertar a cidade desse ciclo temporal. A ambientação do jogo carrega uma estética soviética distorcida. Os prédios são blocos de concreto cinza, frios e desbotados, todos se curvando em direção ao céu. A arquitetura brutalista só reforça a sensação de abandono. Não há beleza aqui, apenas decadência. Moramos em um acampamento pequeno e sem esperança. Nele, podemos interagir com diferentes personagens. Alguns te contam sobre as dificuldades de viver naquele lugar, já outros parecem ter esperança de sair dali algum dia. O único conforto que o acampamento nos oferece é alguns pequenos abrigos e algumas fogueiras que ajudam a aquecer diante ao frio extremo, já que o sol nem ousa dar as caras por ali. Dentro do prédio em que moramos, as coisas também não são lá muito boas. Nosso lar é um cômodo sujo, com paredes imundas e um colchão velho jogado no chão. Não há conforto aqui, só a necessidade de repousar por algumas horas antes de repetir tudo de novo no dia seguinte. Todos os dias, você sobe na sua colhedeira e segue até os campos desolados. Não há trilha sonora alegre, só o barulho da chuva, das engrenagens, da palha sendo triturada e do motor funcionando como se estivesse tão cansado quanto você. O campo é imenso e vazio e tudo o que você pode fazer é apenas colher e colher. E ao fim do dia, você entrega o trigo ao chefe, uma figura que representa a autoridade daquele lugar. Ele te paga em moedas de trigo, a única coisa que ainda vale naquele fim de mundo. Com essas moedas, você também pode fazer alguns upgrades na sua colhedeira, como na velocidade da máquina, o que ajuda a colher o trigo mais depressa. O jogo constantemente nos passa uma sensação pesada, como se estivéssemos presos em um sonho esquecido de alguém. Um lugar onde o tempo não anda, mas que retrocede e apodrece. Onde tudo o que resta é tentar, mas tudo permanece igual. O silêncio da cidade, os prédios vazios e o céu que nunca muda. A chuva cai, o céu gira e tudo se repete, mas pior, mais vazio e mais estranho a cada ciclo. Embora o jogo possa se tornar repetitivo após um tempo, muitos jogadores, assim como eu, apreciaram a experiência relaxante de colher trigo em um mundo estranho e intrigante. O jogo não precisa de chefões, puzzles ou finais épicos. Ele só precisa te mostrar o que sobrou de um mundo que já não espera ser salvo.
Em Absol Somewhere, você desperta como um cavaleiro de aparência frágil que parece ter sido esquecido em uma cela de concreto. Não há cutscenes, não há explicações, você simplesmente está ali, sem nome, sem destino e sem motivo. Nossa jornada começa em silêncio, entre corredores estreitos e escuros. Os caminhos são claustrofóbicos, desconfortáveis e sem sentido, e algumas vezes nos fazem retornar ao mesmo lugar, mas com algumas pequenas mudanças no cenário. No caminho, também é possível encontrar várias esculturas de pedra, cada uma com uma história para contar, claro, se você conseguir decifrá-las. Mas, honestamente, essa é a coisa menos estranha que você vai encontrar aqui. O jogo não te dá nenhum objetivo claro, não há mapa, não há sistema de progressão, nem promessa de vitória. Só um mundo que parece apodrecer lentamente enquanto você caminha em direção à escuridão. Às vezes, o silêncio é quebrado por combates, se é que podemos chamar assim. Durante a gameplay, você enfrenta entidades em formas de sombra. Elas não te perseguem com raiva, mas também não querem que você continue seu trajeto. Parecem apenas proteger aquele lugar, seja lá por qual motivo seja. Aqui, nossa espada é lenta e o escudo é completamente inútil. O combate nesse jogo não é heróico, é um tanto melancólico e vazio. O game é composto por paletas de cores escuras e monocromáticas, deixando o visual do jogo como um verdadeiro mundo morto e esquecido. Projeto Arctic é um jogo de terror psicológico em que assumimos o papel de um simples trabalhador que viaja até uma cidade um tanto sombria e opressora, com a esperança de iniciar uma nova fase em sua vida. No entanto, à medida que os dias vão se passando naquele lugar, começamos a presenciar uma série de eventos macabros e perturbadores, nas quais nos mostram que não há só algo de errado com a cidade, mas também com a própria mente do nosso protagonista. Assim que chegamos ao destino, me levantei, desci do busão e fui recepcionado por um ambiente estranho e desolado. À minha frente tinha um cara sentado no ponto de ônibus e ao interagir com ele, Follow me. Ele pediu para ser seguido. Depois de alguns passos em silêncio, ele finalmente nos diz algo. It is pretty cold, I know, but you won't be here for more than 7 days. Your job here is simple, but important. Decoding some unknown frequencies every day. They form something like matrices. You just have to form arrays that make some sense. A partir daí, descobrimos que fomos contratados para trabalhar em uma base militar com o objetivo de decodificar frequências. Ao entrar na base militar, a primeira coisa que pude notar era a atmosfera pesada e sombria que aquele lugar carregava. Era possível ver que tinha algumas covas alinhadas ao lado do caminho. This is your home, you apartment number 4. Ao entrar no apartamento, não pude deixar de notar o quão sujo e decadente ele era. Tudo parecia estar corroído pela ferrugem e pelo mofo. Mas meu quarto, bom, pelo menos estava limpo. Um pouco acabado, mas já estava bom. Banheiro em ordem, cama arrumada, o suficiente para descansar. Ou pelo menos, era o que eu esperava. Pois naquela noite, um pesadelo me encontrou.
Ao acordar, nosso primeiro dia de trabalho só começava. Sem perder tempo, desci as escadas e segui em direção ao lado de fora. Já era dia, mas a atmosfera daquele lugar continuava bastante sombria. A neblina estava mais densa e aquelas covas continuavam ali, pesando o ambiente. Era como se o jogo quisesse me dizer algo. Ao entrar na minha cabine, vi que o trampo era bem fácil. Tudo o que eu tinha que fazer era digitar uma sequência de números crescentes que se formavam nas linhas verticais, horizontais e diagonais. Assim que meu turno acabou, já estava bem tarde. Era hora de voltar para o quarto e descansar. Mas, naquela mesma noite, nosso protagonista teve outro pesadelo. Dessa vez, acordamos em uma praça, o mesmo lugar do sonho anterior, onde aquelas pessoas estavam fazendo um ritual de adoração àquele homem misterioso. Enquanto eu caminhava, estava tudo tão quieto e silencioso que me dava a sensação que mais alguém podia estar ali, me observando de algum lugar. E caminhando mais um pouco, eu entrei em uma rua soterrada pela decadência. O chão estava coberto de lixo. Os prédios pareciam vazios e abandonados. Era como se aquele lugar tivesse sido deixado para apodrecer na solitude. Ao explorar um pouco aquelas ruas, nós encontramos um pé de cabra que pode ser usado tanto para abrir caminhos quanto para nos proteger de possíveis ameaças. E não demorou muito para que as criaturas aparecessem. Após derrotarmos alguma das criaturas e resolver o enigma da porta, acordamos novamente em nosso quarto para o nosso segundo dia de trabalho. Ao sair para o lado de fora, eu me perguntava por que havia 3 soldados ajoelhados diante da imagem do mesmo homem que apareceu nos sonhos do nosso protagonista. Bom, não me questionei muito, entrei na minha cabine e fiz o meu trabalho. Mas, de alguma forma, eu sabia que as pessoas daquele lugar, além de agirem estranhas, também pareciam esconder algo de mim. Please don't tell him that I sleep here tonight. Os dias foram se passando, os pesadelos não paravam de vir, e o número de covas, que antes eram poucas, agora se espalhavam como pragas. Meus colegas de trabalho, um por um, estavam sendo mortos. Ninguém sabia o motivo, ou talvez soubessem, mas não ousavam falar. Gabriel, go to work. Alguns pareciam seriamente preocupados, pois já sabiam que de uma forma ou outra iriam ser os próximos. Naquela noite, após mais um dia exausto de trabalho, me deparei com um pôster sinistro pregado na parede do meu quarto, com uma mão apontando para mim, como se eu fosse a próxima vítima. Assim que acordamos, vemos que o cenário é de guerra. A sirene não para de ecoar do lado de fora e é possível ouvir bombas caindo sobre a base. Quando desci as escadas e abri a porta, vi que o inferno só estava começando. Toda a base estava sendo atacada e os poucos agentes que restaram foram abatidos. Ao tentar sair da base, um homem estranho começa a correr atrás de mim.
Rapidamente, corri e entrei em um ônibus para sair daquele lugar. As portas se fecharam, o motor rugiu e o mundo atrás de mim começou a desaparecer na neblina. Mas será mesmo que eu estava seguro?